Agora imagine, se Einstein dizia que não pensava com lógica, mas com intuição, se Tesla afirmava que recebia suas invenções do núcleo central do universo, se Newton conectou maçãs à gravidade sob um estado contemplativo, o que exatamente esses homens estavam acessando? A ciência moderna chama de vácuo quântico, a espiritualidade chama de akasha, místicos antigos falavam de campos etéricos, registros universais, presença divina. A linguagem muda. O campo, não. Esse campo, segundo a física quântica, é um oceano invisível onde tudo já existe em potencial. Não é o nada, é o tudo antes de se tornar algo. Uma realidade de energia pura em constante vibração que pode colapsar em matéria conforme a consciência a observa. Essa ideia está no centro da mecânica quântica. A observação influencia o resultado. A consciência, portanto, não é um produto da matéria. Ela participa da criação da realidade. O físico David Bohm o chamava de ordem implícita, uma realidade invisível e fundamental de onde a realidade visível emerge. Para ele, consciência e matéria estavam entrelaçados num só campo. Já Max Planck, o pai da teoria quântica, declarou: a matéria não existe como tal. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor por trás dessa força a existência de uma mente consciente e inteligente. Esses não são delírios esotéricos, são afirmações de cientistas que ousaram ir além da superfície. O Instituto Hawkmouth, por sua vez, estuda há décadas a coerência entre coração e cérebro. Descobriu que o coração possui um campo eletromagnético 5.000 vezes mais potente que a do cérebro, e que estados emocionais elevados como gratidão, amor e compaixão alinham esse campo com o funcionamento do corpo inteiro. Essa coerência, segundo seus estudos, permite ao ser humano acessar uma inteligência superior, uma percepção ampliada que transcende a lógica linear. A neurociência também avança nessa direção. Estudos sobre o estado de flow, meditação profunda e experiências místicas mostram que há uma resolução na atividade do ego, o córtex pré-frontal, e uma ativação de áreas ligadas à intuição, empatia e criatividade. Esses estados não são privilégios de poucos, são capacidades naturais. A diferença é que fomos treinados para pensar com esforço e não com presença. Fomos ensinados a buscar fora o que só pode ser acessado dentro. A consciência, essa palavra é tão ousada quanto mal compreendida. É mais do que atenção, é presença desperta. É a capacidade de observar os próprios pensamentos sem se perder neles. É um estado de abertura onde o ser humano se torna canal, não autor, sintonizador, não controlador. A espiritualidade ancestral reconhecia esse campo como o útero cósmico, o espaço onde tudo é criado. Os hindus o chamavam de Akasha, os egípcios de Campo K, os xamãs de Grande Espírito. Os registros akáshicos eram vistos como a biblioteca do universo. Cada pensamento, emoção e possibilidade existente em camadas vibracionais. Acessar esse campo era tarefa dos iniciados, dos sensitivos, dos puros de intenção. Para os Vidas, esse campo era habitado por uma inteligência superior, não separada por nós, mas presente em tudo. Uma consciência viva, criadora, que responde à frequência da alma e à pureza da mente. O silêncio, a contemplação, a respiração profunda, o jejum, os rituais com a natureza eram meios de sintonizar essa realidade não local, onde a dualidade não existe. Os cabalistas viam um vácuo como um Ein Sof, o infinito antes da criação. Os taoístas falavam no Tel, o caminho invisível que tudo permeia. Jesus dizia: o reino dos céus está dentro de vós. Buda ensinava que toda ilusão nasce na mente, não desperta. Em todas as tradições, o vácuo não é vazio, é a fonte, é o campo. Mas por que é tão difícil acessá-lo? Porque o acesso ao campo exige um estado de não resistência, e vivemos em permanente tensão. A mente cheia de ruído, o corpo inflamado, as emoções reativas. O sistema nos mantém desconectados através da pressa, da escassez, da comparação constante e da crença de que somos apenas carne e acaso. A espiritualidade profunda ensina que o vácuo não é um espaço a ser alcançado, mas uma frequência a ser encarnada. Ele não está lá fora, está onde há ausência de ego, de julgamento, de separação. O vácuo não é o silêncio físico, é a presença pura. É o ponto onde o tempo cessa e o ser simplesmente é.
Acessar esse espaço é como afinar-se com a nota exata do universo, é entrar em sintonia com aquilo que está além das palavras. Quando isso acontece, a criação flui, o insight brota, a cura acontece, não porque lutamos por isso, mas porque deixamos de atrapalhar. O vácuo quântico é um espaço de poder, mas não de poder sobre o outro, e sim de poder sobre si. A capacidade de manifestar com intenção alinhada, de criar sem esforço, de viver com significado, é a origem da verdadeira liberdade, porque nele não há condicionamento, identidade ou narrativa, apenas consciência. O grande paradoxo é que quanto mais tentamos acessar esse espaço com a mente analítica, mais ele se distancia. Ele não responde ao controle, ele se revela à entrega, não à força, mas à resistência. E essa frequência nasce em um corpo limpo, uma mente aberta e um coração em paz. É preciso silenciar não só o ambiente, mas o julgamento. É preciso confiar no invisível antes de ele se tornar visível. É preciso morrer para as certezas e renascer em presença. Quando você acessa o campo, você não se torna superior, você se torna real, sem máscara, sem ego, sem roteiro, apenas consciência vibrando em forma humana. E é nesse estado que o campo responde, é nesse silêncio, o mesmo silêncio que Einstein ao tocar o violino, de Tesla ao caminhar entre raios, de Newton ao ver a maçã, que o invisível se revela. Mas a jornada até esse estado não faz em linha reta. Há uma arquitetura do esquecimento instalada no coração da cultura moderna. Desde cedo somos ensinados a confiar ao externo, a temer o invisível, a obedecer à lógica linear. A criança que conversa com o invisível é repreendida, a mente criativa é domesticada, o silêncio é desconfortável, o ócio é visto como preguiça, a contemplação como perda de tempo. E o resultado disso é uma humanidade hiperestimulada e espiritualmente vazia. Vivemos num ruído que não cala. A hiperconexão digital nos priva da conexão com o essencial. A avalanche de dados nos afasta da sabedoria. Os algoritmos sabem mais sobre nossos desejos do que a nossa própria consciência. E nesse cenário, a intuição, a sensibilidade e o senso do sagrado são silenciados como se fossem perigosos. E talvez sejam, porque o ser humano conectado ao campo, ao vácuo quântico, a sua verdadeira natureza é radicalmente livre. E a liberdade, quando é interior, não se compra, não se vende, não se manipula. Para reconectar-se a esse campo, é preciso abandonar a ideia de controle. Não se trata de técnica, mas de verdade. Não se trata de alcançar, mas de se despir. O campo não responde ao ego, responde à essência. Por isso, práticas como meditação, contemplação da natureza, jejum consciente, escuta profunda, arte intuitiva e rituais silenciosos são a chave ancestral para reabrir o acesso. Leonardo da Vinci passava horas em silêncio, observando os padrões da água. Yang mergulhava nos próprios sonhos e desenhava mandalas que vinham de dentro. Mozart caminhava por flores, ouvindo a música do universo antes de anotá-la. Todos tinham uma prática, a presença. A presença é algo radical, porque ela exige que abandonemos o que nos contaram sobre nós. Exige que morramos para a persona, para as certezas, para o barulho. Estar presente é deixar que o agora te atravesse sem filtros. E é nesse estado cru, nu e vibrante que o campo responde. A tradução sufista dizia: quando o amante se funde com o amado, o véu cai. Esse véu é o ego, o pensamento compulsivo, a ideia de separação. Quando ele cai, o que se revela não é algo novo, mas algo que sempre esteve lá, esperando ser lembrado. E aqui está a chave de ouro. O vácuo quântico não é um lugar, é uma memória, uma frequência adormecida no centro da sua alma. Ele não se alcança com olhos, se sente com o coração. E essa lembrança, quando acontece, não precisa de palavras. A vida começa a sincronizar. As respostas chegam antes da pergunta. Os encontros revelam propósitos. As dores mostram ensinamentos. Tudo vibra com coerência. Porque agora você está no centro. E o centro não é um ponto fixo. É um estado de alinhamento entre mente, corpo e espírito. Você se torna o canal. Não para dominar o mundo, mas para ser atravessado por algo maior. E esse algo maior não tem nome, religião ou dogma. Ele é o campo, a fonte,
o mistério que pulsa em cada célula e cada estrela. Essa é a ciência do universo. Essa é a ciência do invisível. A espiritualidade que não separa, mas interage. E a consciência que, ao se expandir, muda tudo. Sem esforço, sem violência, sem imposição. Porque a verdadeira revolução começa dentro, no silêncio, no invisível, no vácuo. E você está lembrando.